Não tinha questão de velocidade, será na lista? É possível. Professor, essa lista era quando? O cara tem a lista aqui, ó. Apesar de estar impressa, só vai perder 5 pontos na participação. Ô professor, Ou tem velocidade. Obrigado, amigo. e pra quando que é essa lista? Só para vocês saberem, o cara já está com o trabalho aqui, já está estudando para o trabalho e para a prova, porque a prova e o trabalho são sempre iguais na lista de exercício, apenas com números trocados. Te jogando toda a responsabilidade. Se tu te arrombar, tu vai ter que olhar no espelho e falar: meu Deus, como eu fui idiota. E não vai poder me culpar. Isso é muito divertido, cara. Tu vai ter que arcar com as consequências da tua nota baixa. Que viagem, né? Será que já fizeram isso contigo, jogaram tanta responsabilidade em cima de ti? Eu quero é conversar com teu pai na hora que tu começar a tirar nota baixa. Quero ver, olhar no olho dele e ver o que ele vai me contar. Qual vai ser a desculpa que ele vai me contar. Sim. Atenção, hein? Momento mágico. Tu sabe, cara, que velocidade, na minha cabeça, tinha sido criada por Deus. Sim, é uma coisa que quando eu me vi, gente, que assim, eu não lembro muito bem de como é que eu era antes dos 11 anos. Então assim, de repente na minha mente brota o Otávio já com uns 12 anos, se sentindo gente, pensando, argumentando, achando que tinha razão. E aí pra mim, velocidade, meu pai já andava lá 80 por hora, 90 por hora, eu pegava o ônibus, via no velocímetro do cara lá, 70 por hora. Tinha a moto lá do cara que trabalhava lá em casa, eu via no velocímetro, 12 por hora, nas placas eu via redondinho, 80 por hora. Eu via meu pai passando da velocidade permitida e reclamava: pô, pai, não era só 80? Então criança é assim, ela fica ligada. Então para mim velocidade está na Bíblia. Deus criou velocidade. Mas não, foi um ser humano. Um ser humano criou a ideia de velocidade. Nome desse ser humano? Galileu Galilei. Galileu Galilei, 1600 e cacetada, criou a ideia de velocidade. Tu não acredita como é que ele criou, cara? Cara, que viagem, Galileu. O cara tava lá no bosque. Bosque, lembra? E o cara olhando os animais caminharem. Percebia os pássaros se deslocando, os cabritinhos passeando entre as árvores do bosque. E ele percebia então que quando os cabritinhos caminhavam entre as árvores do bosque, caminhavam sempre com a mesma cadência, não aumentavam nem diminuíam o seu ritmo de caminhar. Ele percebia que dava de adivinhar aonde os cabritinhos iam chegar com o passar do tempo. Como ele não tinha relógio, ele usava o coração como relógio. Olha que bicho criativo. Ele percebia, por exemplo, que as cabritinhas caminhando de uma árvore para outra demorava 3 batidas de coração. Não entendi, professor. Árvores do bosque. Igualmente espaçadas, tá vendo? Cabritinhas, um grupo de cabritinhas caminhando entre as árvores, beleza? Ele ia lá e contava 1, 2, 3 batidas de coração. 1, 2, 3 batidas de coração. Cabritinhas caminhando, cabritinhas na ponta dos dedos são as cabritinhas, tudo bem? 1, 2, 3 batidas de coração. Ele, caramba, será possível? Ele fechou os olhos e ficou contando 15 batidas de coração. Quantas árvores as cabritinhas avançaram? 5, 3 e 5, 15, parabéns. 5. Certo? Beleza? Tranquilo, galerinha? Tá entendido até agora? Sabe o que o Galileu percebeu quando ele olhou que de fato as cabritinhas estavam onde ele pensou? Ele concluiu: eu posso prever o futuro. Tu tá achando engraçado, mas é real. É real, assim como eu vejo o futuro de alguns de vocês. Alguns de vocês, se não mudarem totalmente de postura, terão um futuro tenebroso, terrível, de baixo salário, de vida medíocre, de muita labuta e pouco prazer. Eu estou prevendo o futuro de vocês, porque as condições iniciais estão muito claras. Sem mudanças, não tem como dar a ter sucesso no futuro, sem uma mudança de postura, sem estudo diário, sem ser esforçado e raçudo. Beleza? Então é assim mesmo. A física, ela só quer prever o futuro. Eu não sei se eu te comentei na primeira aula que o Sol está se expandindo. E daqui a 7,6 bilhões de anos, a Terra vai ser engolida pelo Sol praticamente. Então tu vê, a física prevê o futuro. E vai acontecer, não tem jeito, está matematicamente definido. Certo? Então tu riu quando eu falei que o Galileu prevê o futuro. Mas estás enganado, não é piada, é real. Galileu aprendeu a prever o futuro, usando o coração como relógio. Parece que era piada, mas não é, estou falando a verdade. Galileu é um ninja
que aprendeu a prever o futuro raciocinando em 1600 e pouco. O que me torna, em 2015, um grande retardado. Porque eu só estou repetindo o que eu estudei do Galileu. Eu não criei nada na minha vida. Eu sou um mero repetidor, certo? Importante tu, né? Porque às vezes a pessoa olha, o cara é professor, ele é foda. Eu sou um bosta. Eu só estudei um pouquinho o que outros gênios fizeram. E estou repetindo o que esses gênios fizeram para ti. Beleza, galerinha? Agora, olha que legal. Na época do Galileu, quando ele escreveu essa ideia de velocidade, ele escreveu em italiano arcaico. Podemos prever a posição de objetos que se movem se nós marcarmos o como eles se movem com o passar do tempo. E, por exemplo, para medir a passagem do tempo, poderíamos usar o coração humano, desde que a pessoa esteja calma e respirando, né, calmamente. Não sei se você já percebeu que tu muda a tua respiração, teu coração bate diferente. Só de tu trancar a respiração, teu coração já, na hora, ele muda o ritmo de batida para poder oxigenar, né, o cérebro com mais eficiência, mesmo com a respiração trancada. Galileu, sabendo disso, ao observar os animais e usar o coração como relógio, ele respirava calmamente. Certo? Que bicho foda. Hoje não! Hoje, a ideia de velocidade média, ela pode ser escrita com símbolos muito mais fácil do que na época de Galileu. Velocidade média nada mais é que o deslocamento dividido pelo tempo. As setas é só para lembrar que são grandezas vetoriais. Mas como grandeza vetorial é uma grandeza chata de raciocinar, os físicos também criaram uma outra ideia de velocidade um pouco mais simples, que é a velocidade escalar média. Velocidade escalar média. Para te demonstrar, elitização por atrito. Corpos atritados adquirem cargas de sinais opostos. E os opostos? Ô, galerinha, a velocidade escalar média é assim, ó. Muito parecida, né? A diferença é que isso aqui é deslocamento. Enquanto esse aqui é deslocamento escalar. Faz sentido, né? Para te demonstrar o quão distintos são essas grandezas, eu vou fazer um exemplo aqui para ti. Imagina que aquele alienígenazinho que já apareceu na aula outras vezes, estava passeando na beira-mar. Na beira-mar não, estava passeando na UFS, no campus da UFS. Aí o ETzinho primeiro andou 4 metros para frente, fez uma curva de 45 graus e andou 3 metros para a direita. E ele fez isso em apenas, que ninja esse ET? Em apenas 0,1 segundo. É um alienígena, disse. A pergunta é, qual foi a velocidade média do alienígena e qual foi a velocidade escalar média do alienígena? Cara, se eu quiser achar a velocidade do alien, eu primeiro vou calcular o vetor deslocamento, que é o vetor que sai da origem do primeiro e vai até a extremidade do último. Quanto que deu? 5, obrigado. Nós já discutimos, né, do triângulo retângulo 3, 4, 5, por favor. 3, 3, 9, 4, 2, 4, 16, 16 com 9, 25, raiz 25, 5. Bom, já que velocidade escalar média é o deslocamento, que deu quanto? 5 dividido pelo tempo, que é? 0,1. Então, a absurdos 50 metros por segundo o alien se deslocou. Sobre-humano, 180 km por hora. Falei que era 80. Só que já que é uma grandeza vetorial, eu teria que dizer, né, que a velocidade dele era para lá, certo? Na mesma direção e sentido do deslocamento. E o módulo desse vetor velocidade era 50 metros por segundo. Se eu estou interessado em saber o deslocamento escalar do ET, eu teria que primeiro imaginar que esse lugar onde ele estava caminhando dava marcação lá das posições, posição 0, posição 1, 2, 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7. Como é que se calcula uma variação da posição? É a posição final? Qual é a posição final do ET? E a posição inicial?
quer dizer que ele andou de fato 7 metros. A velocidade escalar média do cara é 7 dividido por 0,1 segundo. A velocidade escalar deu 70. Tu concorda que o 70 é mais realista do que o 50? Por quê? Porque ele foi pra frente e dobrou. Exatamente, porque ele fez o caminho indo pra frente dobrando, ele não fez o caminho em linha reta. Quando eu calculei a velocidade média, eu fingi, né? Eu calculei como se ele tivesse andado em linha reta. Então é importante saber, né? Nesse caso, a velocidade escalar média ela foi mais honesta do que a velocidade média. Certo? Então eu fiz um exemplozinho bobo. Exemplozinho bobo. Só para te apresentar esse conceito de velocidade. O que significa dizer que um cara está andando 70 metros por segundo? Que um segundo anda 70 metros. Só isso. Nada demais. Agora que eu te apresentei o conceito de velocidade média, eu vou te fazer um convite. Já que nós sabemos agora esta bela fórmula da velocidade escalar média, sabemos também que variação da posição é a posição final. Sabemos que a variação do tempo é tempo final menos tempo inicial. Eu te pergunto, quantos tipos clássicos de problema envolvendo velocidade nós podemos ter? 3, né? Eu concordo, 3. Um exemplo foi esse que eu acabei de fazer, onde eu te dava a distância e o tempo e te pediam qual era a... Qual é o exemplo 2, então, que é diferente desse exemplo primeiro que eu criei? Isso. Então vamos lá, vamos criar um problema aqui para a gente exercitar essa ideia de velocidade escalar média. Um carro tem... Vai, pode continuar o problema. Tem 5 km por hora. Engarrafamento, Florianópolis, é isso aí. 5 km por hora. Ele anda 100 km. Coitado das pessoas. 100 km. Calcule o tempo que as pessoas mofaram no engarrafamento devido à corrupção, desvio de verba, né, dos impostos dos carros de IPVA, certo? É isso aí. Então aprendendo um pouquinho. Copiasse a relação velocidade, distância sobre tempo, deslocamento sobre tempo. Quanto vale a velocidade? 5. Quanto vale o deslocamento? 100. Dá para calcular o tempo. Matemática ultra, super, mega básica. Passa multiplicando, aquela mentira satânica. Passa dividindo, 100 dividido para 5. 20 horas de engarrafamento. Dá para aguentar? Qual seria a última pergunta possível? Isso, eu forneceria a velocidade, forneceria o tempo e te perguntaria... O deslocamento. Tu vê, só tem essas 3 possibilidades, como é que vai ficar difícil, né, cara? Não pode ficar difícil.